Olá, amigos e amigas! Começa aqui mais um programa da CEPA, um programa da Comunidade Evangélica de Porto Alegre, integrante da nossa IECLB, Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil. E o programa da CEPA de hoje é muito especial, pois recebe o CEPA Debates com o pastor Eloir Weber. Olá, amigo e amiga. Desejo acolhê-lo na paz, na graça e no amor de Deus. Você está no CEPA Debates, um programa da Comunidade Evangélica de Porto Alegre, um programa que visa trazer assuntos do nosso dia a dia, debatidos sob diferentes óticas, sob diferentes olhares. Você é muito bem-vindo, eu sou o pastor Eloir Weber, da Paróquia do Salvador, da Comunidade Evangélica aqui de Porto Alegre. Eu hoje trago como convidados desse dia os amigos pastor Ivo Lichtenfels. Pastor Ivo é teólogo, pastor da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, é pós-graduado em clínica pastoral em universidades na Alemanha e também na Holanda. Atualmente é coordenador da Pastoral Ecumênica e do Diálogo Interreligioso da Associação Hospitalar Moinhos de Vento, aqui em Porto Alegre. Também saúdo com alegria o Dr. Hugo Schinemann. É médico oncologista, médico pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a URGS. Fez a residência no Hospital Santa Rita, aqui em Porto Alegre, mestrado e doutorado também na URGS. Atende em clínica aqui em Porto Alegre e também nos hospitais Santa Casa e Moinhos de Vento, aqui em Porto Alegre e também na cidade de Estrela. Estou muito feliz, Dr. Hugo, Pastor Ivo, que vocês acolheram o convite de estar conosco nesse dia, trazer o assunto que nós vamos debater hoje. Sejam bem-vindos. Gostaria de cumprimentar o pastor Eloir, agradecer pelo gentil convite. Gostaria de cumprimentar meu amigo Dr. Schinemann, cumprimentar os telespectadores e desejar que nós tenhamos um programa bem proveitoso. Com certeza, agradeço o convite, é um prazer estar aqui, é um prazer poder trocar ideias com uma pessoa tão nova como o pastor Ivo, um assunto tão interessante, acho que vai ser um debate proveitoso. Pastor Ivo, Dr. Hugo, na vida nós passamos por diversas fases, queridos telespectadores. À medida em que na nossa vida nós avançamos em termos de idade, nós nos deparamos com a realidade da doença. E assim nós vamos percebendo que nós não somos eternos aqui na Terra. A doença e também a própria morte, elas fazem parte da vida humana. No programa de hoje nós vamos falar da realidade da morte e da finitude da vida. Este é um tema que vai ser debatido então hoje sob o olhar teológico do pastor Ivo e sob o olhar médico do Dr. Hugo. Um tema que é um tabu? Talvez sim, mas é necessário falar dessa realidade. Refletir sobre a fragilidade da vida nos auxilia inclusive a viver melhor. Prezados debatedores, vocês no dia a dia da vida de vocês lidam com a realidade da doença e também até mesmo com a realidade da própria morte. Como vocês percebem, a partir do olhar de vocês, como vocês percebem a relação entre vida e morte? Trabalho há 30 anos na área da terminalidade, em hospitais, ou melhor, em clínicas lá fora, na Alemanha e
aqui também no Brasil, sem dúvida nenhuma é bem mais fácil falar sobre a vida. Mas eu entendi que a morte, ela é uma parte integrante da vida. A morte, eu diria, ela é o último capítulo da nossa vida. Como médico, tu certamente tens uma das grandes tarefas, um dos grandes objetivos, a vida dos teus pacientes. Certamente essa é a grande busca, né? Ela é a grande busca. Talvez nos deparar com aquelas situações que a gente não vai conseguir reverter seja uma frustração, porque como médico, o meu treinamento é para salvar as pessoas. Mas eu vejo isso de duas formas distintas. Tem a questão que as pessoas, de um modo geral, não querem morrer porque elas têm planos. Eu ouvi recentemente alguém dizer que tinha pena de morrer, porque ela tinha coisas que ela queria fazer e que ela via que não dava mais. E por outro lado, tem uma segunda questão, que é a questão de como morrer. E disso as pessoas têm medo. As pessoas têm medo do sofrimento que pode estar associado aos momentos finais. Algumas pessoas têm a felicidade de morrer de forma tranquila nas questões, vamos dizer, físicas e nas questões pessoais, emocionais e provavelmente religiosas e de cunho, vamos dizer, espiritual, mas outras pessoas não têm essa, mesmo que elas estejam espiritualmente e preparadas emocionalmente para aquele evento final, o sofrimento físico, seja dor, falta de ar, necessidade de uso de uma série de tecnologias para suporte, termina sendo uma coisa de angústia, né? A gente algumas vezes vê a pessoa dizer assim, eu estou cansado, eu não aguento mais, né? Porque isso realmente está sendo um período difícil. Tanto que recentemente foi aprovado uma pequena mudança no nosso código de ética, no código penal, que é a permissão da ortotanásia, quer dizer, eu vou deixar o paciente, a doença evoluir, esse paciente falecer, sem me ver obrigado a prolongar a vida dele, que não tem mais perspectiva de mudança nenhuma, com métodos tecnológicos. Eu apenas vou dar suporte necessário para que essa pessoa sofra o mínimo possível ou até não sofra, né? Quer dizer, vamos tirar a dor, vamos tentar aliviar a falta de ar, vamos tentar compensar essas coisas. Talvez nessa linha, pastor Ivo, morrer com dignidade. O que seria morrer com dignidade, do seu ponto de vista? Eu penso que morrer com dignidade passa, em primeiro lugar, como disse o Dr. Schienemann, pelo alívio do sofrimento e o alívio da dor. Eu me deparo muito com a dialética na morte de resistência e submissão. Como é que eu entendo a resistência? A resistência é a busca da cura, fazer tudo para que eu possa sobreviver ou ganhar mais vida ou viver mais. E a submissão é submeter-se à própria morte. Por que esta submissão ela se torna tão difícil por vezes? Eu diria que ela se torna difícil porque a submissão ela parte do princípio da fé. E a irmã gêmea da fé sempre foi a dúvida. E esta fé, esta dúvida, ela torna a submissão bem mais difícil. Bem mais difícil. E eu penso que fundamental, junto às pessoas com as quais eu trabalho, as quais eu acompanho,
é sem dúvida nenhuma a esperança. A esperança no sofrimento com o olhar para a cruz, mas sabendo que depois desta cruz existe uma perspectiva de vida. Eu acho que esta esperança cristã, ela muitas vezes eu vejo que ela traz conforto e que ela traz alívio e que ela facilita a submissão. Há uma diferença, Dr. Hugo, em lidar com pacientes terminais com o olhar da fé para a sua vida e aquelas que não têm, e como é que isso se dá? Essa questão da aceitação, da não aceitação, ou até mesmo da indignação que acompanha muitas vezes a notícia de uma doença grave, né? Existe uma ideia que não é manifestada, mas a gente percebe isso, que muitas vezes as pessoas, sobretudo no câncer, elas entendem que o diagnóstico da doença é um castigo. Quer dizer, eu estou com câncer porque eu estou sendo punido, porque eu fiz alguma coisa que é um equívoco, né? Sim. Isso não, as pessoas não ficam doentes porque não é que andou de pé no chão e está com gripe, né? É diferente, a pessoa está com câncer porque, enfim. E então existe um primeiro momento assim, uma coisa de revolta. Existe, a gente vê com muita frequência a pessoa negar, não, eu não estou com isso, eu estou com outra coisa, não é tão grave como estão falando. E aí a coisa vai se encaminhando lentamente para um período de mais aceitação. É claro que as pessoas estão sempre lutando, né? Sabe que a palavra câncer não é uma palavra usada dentro do consultório, né? A gente costuma usar tumor, nódulo, caroço, mancha, enfim, uma série de outras denominações, porque a palavra câncer é uma palavra que na nossa cultura, e isso é histórico, ela é uma palavra associada a muito sofrimento. Então as pessoas têm medo de falar porque têm medo de atrair isso para si. No final a pessoa tem uma certa, quando a gente está falando assim, então de terminalidade, talvez para mim como médico o período mais difícil é o período em que a pessoa entendeu que ela vai morrer e é o momento em que ela aceita isso, e são momentos de muito silêncio. A gente entra no quarto, conversa com o paciente, ele pouco responde, porque na verdade nada mais faz sentido, porque ele vai morrer, ele já sabe que vai morrer, ele já aceitou que ele vai morrer, ele está só esperando a hora, assim. Então eu vejo dessa forma, sabe? Quanto à questão de morrer com dignidade, eu acho que o que nós precisávamos debater é o que vai se oferecer para os pacientes e até onde vai. E isso é um limite muito complicado hoje em dia para os médicos, porque isso não está claro. Então muitas vezes a gente termina oferecendo tratamentos sofisticados, complicados e que geram. A pessoa vai para a UTI, ela fica afastada da família, ela fica ligada a máquinas, ela tem uma série de desconfortos, ela está num ambiente que funciona 24 horas por dia, ela não tem momento de sossego, todas essas coisas desconfortáveis para uma pessoa que obviamente não tem a perspectiva de sair da UTI, voltar para o quarto, do quarto para casa e levar uma vida normal, uma vida ainda por algum tempo, né? Ela vai terminar ficando ali, volta para o quarto, complica mais um tempo e termina falecendo. Só que isso não está claro, então muitas vezes o médico se vê forçado a tomar uma atitude dessas, porque ele percebe que a família não está preparada, o assunto não foi conversado, e ele na dúvida, ele não quer correr o risco disso gerar demandas futuras e questionamentos futuros. Então é complicado, mas a gente deveria ter isso mais claro, dizer, olha, nessa situação nós vamos até aqui. É um conflito também para o médico, com certeza, com certeza. Nessa questão que o Dr. Schienemann acaba de colocar, eu penso assim, que é sempre muito, muito importante ver em que momento o doente terminal ele se encontra, onde é que ele está. E realmente eu vejo que, por exemplo, se ele está num momento de muitos sentimentos, e então um professor meu disse certa vez, quando todas as palavras do mundo forem poucas, é melhor não dizer nenhuma. É ficar quieto, é silenciar. Mas eu penso que
atrelado à dignidade. O que eu tenho notado principalmente na CTI do Hospital Moinhos de Vento, onde eu trabalho. O que se tem feito? É muitas vezes se reunir com familiares, com a própria família, e existe um remédio que não se compra em farmácia, mas que ele é muito eficaz. Dar carinho e dar afeto. E eu penso que morrer com dignidade também passa por essas grandezas do carinho, do afeto, do segurar a mão, enfim, e dar ao doente a condição, como se diz, de morrer com tranquilidade e em paz. Desse ponto de vista, me parece que o pastor Iva tocou na questão da família, né? Então por um lado tem o paciente, tem a pessoa que está em fase terminal, mas também tem uma família ao redor dessa pessoa. Lidar com a família é mais difícil ou é mais fácil do que lidar com a doença em si e com o doente em si? Eu acho que é o conjunto. O que acontece muitas vezes é que nesse corre-corre do dia a dia, a família às vezes está afastada e não está percebendo, quer dizer, o doente está em tratamento há 2 ou 3 anos e o filho não sabe nem o nome do médico que trata o pai. E aí um dia o filho é chamado, que o pai está no hospital, as coisas estão se encaminhando e o filho se dá conta que ele não acompanhou. E aí ele tem dificuldade, vou fazer uma suposição, e aí ele tem dificuldade de lidar com aquela situação. Eu recentemente acompanhei uma situação, por exemplo, uma senhora de 84 anos, que está vivendo o período final, ela ainda não está por morrer, mas ela está devagarzinho indo para o fim da sua doença. E os filhos não conseguem aceitar que a mãe, aos 84 anos, depois de ter tido uma vida boa, enfim, criou os filhos, é avó, né? ela cumpriu a sua etapa com uma... Eles não conseguem aceitar que a mãe aos 84 anos esteja com uma doença grave e que ela vai morrer disso. Tem sido assim uma dificuldade, um psicólogo junto, a gente já pediu que procurasse, eles não conseguem aceitar. É uma coisa muito difícil isso. Acho que aí entra a questão do tabu e da questão da dificuldade que se tem em relação à morte. E aí vem uma questão mais, né? Como a gente está sendo bombardeado pela mídia de todos os avanços da medicina e os avanços, as pessoas terminam entendendo de que a tecnologia vai suplantar qualquer dificuldade. E não é assim. Nós temos limitações e tem momentos que nós temos que aceitar que aqui termina o meu papel e que agora as coisas têm que se encaminhar como a natureza comanda, né? Inclusive o próprio doente terminal, ele muitas vezes, eu noto também que junto à família, ele poupa a própria família. Com certeza. Porque a própria família, muitas vezes, ela também passa pelos mesmos momentos que o próprio doente está passando. E uma das fases que eu noto, digamos, que ela é uma fase muito propícia para aconselhamento, para permanecer junto, é justamente, digamos, na fase mais depressiva. Mas como o Dr. Hugo falou, na fase, digamos, de negar a doença, na fase dos sentimentos, né? Nesta fase na fase mais depressiva, eu tenho experimentado que muitas pessoas querem colocar questões de família em dia, chamam familiares e tal, e eu penso que nesse sentido, a pastoral, e muitas vezes o próprio profissional médico, ele tem o seu papel de intermediar essa questão. Bendito é aquele que também consegue fazer essa passagem, consegue perceber aos poucos que esse momento ele também é decisivo e é definitivo na vida, né? Eu acho que a gente que já está mais perto do fim do que do começo, né? Certamente não, porque eu acho que isso também tem, eu como médico, eu muitas vezes vejo a situação, eu estou atendendo a situação e eu me ponho naquela situação. Como é que seria se eu estivesse deitado ali? Se eu estivesse passando por aquela situação, olhando ao redor e vendo filhos, vendo esposa, vendo familiares, amigos,
tendo que arrumar coisas, né? Porque talvez a gente possa ser brindado com a possibilidade de organizar isso, às vezes não, né? Às vezes a doença vem de um jeito e a gente não tem mais governo sobre nada, mas essa situação também, isso também é angustiante, né? Da gente se colocar no lugar. Eu estava conversando com o pastor há pouco no hospital, de imaginar a minha vida sem mim, né? Quer dizer assim, as coisas vão continuar. Eu tenho planos para os próximos 150 anos, né? E eu sei que nem a metade desses 150 eu vou viver. Quer dizer, a gente sempre tem coisas que quer fazer, quer realizar, quer viajar, quer visitar, quer conhecer, quer fazer. E isso não é possível. Em algum momento a gente vai ter que dizer, bom, eu vou olhar para trás, o que eu fiz foi bom, não foi tudo, mas o que eu fiz foi bom ter feito, né? Tive a bênção de ter tido uma família, de ter tido pais, de ter tido irmãos, de ter tido esposa e filhos, de ter me inserido numa comunidade, de ter construído, tentado no trabalho deixar uma marca e por fim, então, poder me encaminhar. E aí vem aquela coisa que eu falei no começo, só para concluir, que é o medo de como vai ser isso. Como vai ser. Será que o meu médico vai poder me aliviar do meu sofrimento naquele momento? Isso é o medo de todo mundo. Mas, inclusive, isso que o Dr. Hugo falou, nós estávamos conversando que os últimos 4 sepultamentos que eu oficiei foram todos eles de pessoas com menos idade do que a minha. Então, evidentemente que a gente começa a se preocupar. Mas eu queria trazer ainda um assunto. Se fala em acompanhar doentes terminais, se fala, digamos, em encarar a morte, de trabalhar com pessoas que estão muito doentes e que falecem dentro de um prazo exíguo. Eu considero de fundamental importância que se faça isso sob supervisão. E eu não poderia, digamos, trabalhar todo o tempo neste trabalho em hospital como eu faço, sem ter a minha supervisão individual para isso de alguém, por exemplo, com o qual eu posso compartilhar também as minhas fraquezas e as minhas limitações. Muitas vezes, Dr. Hugo, tem esse aspecto, o pastor Ivo tocou no assunto há pouco, sobre a questão do doente poupar a sua família de sofrimento, da tentativa de fazer isso. Muitas vezes a gente se depara nessa questão, doutor, não conta para o paciente que ele tem câncer, não conta para ele que ele está mal. Isso ainda é muito forte. Como tu percebes isso? Isso é uma tradição nossa muito, que a gente encontra com muita frequência. Eu tive uma situação que eu sempre conto isso, de uma família que pediu para, na primeira consulta, primeiro entrarem os filhos. Entraram então 8 pessoas na sala e a frase foi: doutor, a gente sabe que papai está com câncer, que a doença está muito avançada, que ele não tem muito tempo de vida, a gente não quer que ele saia. Aí eu fiz a consulta e ao término da consulta o paciente pediu para falar a sós comigo, a família saiu e aí ele disse: doutor, eu sei que eu tenho câncer, que a doença está avançada, que eu não tenho muito tempo de vida e eu não quero que ele saia. Então isso muitas vezes é uma via de duas mãos. A gente não tem mais como esconder essas coisas, né? Todo mundo sabe que quem vai para a CTI está indo para a CTI porque a situação está grave, não porque a situação está boa. Então essas coisas não se conseguem mais esconder. Mas infelizmente as pessoas acham que poupam. Quando o doente não quer saber, ele não quer saber. E a gente não precisa contar, se ele não quer saber, não quer saber. Queridos e queridas, certamente é um tema com o qual a gente se identifica, porque tem a ver com a nossa própria vida. Tem a ver comigo, contigo, com cada um de nós. Prezados debatedores, vocês trouxeram assuntos muito ricos para nós. Nós temos ainda certamente um momento para vocês dizerem algo aos nossos espectadores, aquilo que vocês gostariam de dizer como palavra final neste programa de hoje. Um dia nós voltamos a debater sobre o assunto. Eu gostaria de dizer ainda que, com esse meu trabalho que estou fazendo durante anos como pastor dentro de uma instituição hospitalar, acompanhando prioritariamente doentes que estão terminando a sua vida, eu, para mim, ainda não cheguei a uma conclusão
completa sobre a minha morte. Mas uma coisa eu sei: eu não gostaria de morrer sozinho, a não ser numa morte absolutamente imprevista. Eu gostaria que ou um familiar ou um querido amigo estivesse comigo e me acompanhasse nesta solidão e neste abandono. Dr. Hugo, eu queria dizer que a vida é uma bênção e que a gente tem que cuidar dela. Queridos Pastor Ivo, Dr. Hugo, que bom que vocês trouxeram esse tema para nós. Queridos telespectadores, ainda como palavra final, eu gostaria de trazer uma palavra bíblica que diz o seguinte: em todas as situações, temos a vitória completa por meio daquele que nos amou. Pois eu tenho a certeza de que nada pode nos separar do amor de Deus, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem outras autoridades ou poderes celestiais, nem o presente, nem o futuro, nem o mundo lá de cima, nem o mundo lá de baixo. Em todo o universo, não há nada que possa nos separar do amor de Deus, que é nosso por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Palavra bíblica do livro de Romanos, no capítulo 8, versículos 37 a 39. Que também na sua vida nada possa lhe separar do amor de Cristo que se revelou para nós. Amém.